Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Notícia urgente aqui galera, Magnus Carlsen finalmente quebrou o gelo e se pronunciou a respeito aí do escândalo de trapaça no xadrez, tá bom? Muito bem, vamos aqui a matéria aqui, olha só, a gente tá no Twitter dele aqui, vamos abrir aqui a página e ele acabou de publicar, tá bom? Há pouco tempo aqui, acabou de publicar essa matéria aqui, então... esse comunicado aqui, esse pronunciamento do Magnus Carlsen que a gente vai ler agora, tá bom? E aqui ele diz o seguinte, pessoal, ele conta, né, querida comunidade mundial aí de xadrez, né? No torneio de 5E Field de 2022, eu tomei uma decisão sem precedentes no xadrez profissional, que foi sair do torneio depois da terceira rodada contra o jogador Hans Niemann. E uma semana depois, durante o Champion Chess Tour, eu abandonei contra o Hans Niemann após fazer aqui um lance, né? Ou apenas fazer um único lance. Então esse é o drama que todo mundo conhece que aconteceu recentemente aí no xadrez mundial, né? E aqui ele continua da seguinte maneira: eu sei que as minhas ações frustraram muitas pessoas na comunidade do xadrez. Eu estou frustrado, olha só essa confissão aqui, uma carta aqui aparentemente sincera aqui do Magnus Carlsen. Eu quero jogar xadrez, olha aí, eu quero continuar a jogar xadrez no mais alto nível e nos melhores eventos, tá? E aqui ele continua da seguinte forma: eu acredito que trapacear no xadrez é um assunto muito importante, né? E também uma ameaça aqui ao jogo de xadrez, né? Então é um assunto realmente importante, ele coloca dessa maneira. Eu também acredito que os organizadores aí de xadrez e todos aqueles que se preocupam, né, com a honestidade, com o fair play do jogo, que a gente ama, deveriam seriamente considerar aumentar as medidas de segurança e os métodos de detecção de cheat, né, para o xadrez presencial, over the board, né, o xadrez presencial. Quando o Niemann foi convidado no último minuto para participar do torneio de 5E Field Cup 2022, eu fortemente considerei abandonar ali, sair do evento antes de começar. Mas eu acabei decidindo jogar, né? E aqui ele coloca o seguinte: eu acredito que o Hans Niemann trapaceou mais e também recentemente do que ele admitiu publicamente. Lembrando que o Hans Niemann admitiu publicamente ter trapaceado em 2012 e 2016, né? E que o Chess.com baniu o Hans Niemann, impediu ele de jogar o torneio que está tendo agora, que é o Global Chess, porque o Chess.com disse ter evidências de que o Hans Niemann trapaceou muito mais do que ele recentemente, do que o que ele publicou, admitiu publicamente, né? Então o Chess.com também disse que não iria tornar pública para tentar resguardar o Niemann, mas que mandou para o Niemann, né, todas as evidências de trapaça e que seriam mais realmente do que ele publicamente admitiu, tá? Isso falando do xadrez online, tá? Então ele é realmente uma pessoa que tem esse passado e talvez não tão distante assim, segundo o que tá rolando por aí, tá? Entre os grandes mestres, entre os jogadores do Chess.com e tudo mais. E aqui o Magnus Carlsen continua da seguinte forma: o progresso dele sobre os tabuleiros, over the board, né, tem sido não usual, de fato é sem precedentes. E durante a nossa partida na 5E Field Cup, eu tive a impressão de que ele não estava nem um pouco nervoso, nem um pouco tenso e também não estava completamente concentrado na partida em posições críticas, enquanto ele me detonava, né? Enquanto ele ganhava de mim jogando de negras, de uma maneira que apenas jogadores muito experientes e talentosos podem fazer, né? Então, ele fala que esse jogo contribuiu para ele mudar a perspectiva dele. Lembrando que o Magnus Carlsen tem uma vida de experiência no xadrez, né, galera? Ele joga xadrez desde que ele é menininho, desde moleque. Ele tem uma vida inteira, já jogou os principais torneios do mundo. E ele diz aqui que é a primeira vez que ele se depara contra alguém que não estava nem nervoso, nem concentrado e detonando ele de uma maneira que realmente, como a gente viu a partida, realmente de fato foi ela uma partida sensacional, né? Uma partida histórica. E aqui ele fala o seguinte, né, o alerta, que é o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa, né, a respeito desse assunto de trapaça. E da minha parte, daqui pra frente, eu não quero jogar contra pessoas que trapacearam repetidamente no passado, porque eu não sei o que elas são capazes de fazer no futuro.
E aqui ele termina falando o seguinte: tem ainda mais que eu gostaria de dizer, mas infelizmente, nesse momento eu estou limitado ao que eu posso dizer sem a permissão explícita do Niemann para falar abertamente. Então ele está dizendo que ele sabe de coisas, mas que ele precisaria da permissão do Niemann para falar, né? Isso aqui já introduz uma frase misteriosa aqui, alguma coisa que ele sabe e o Niemann também sabe, mas em tese precisaria talvez da permissão, até por questões legais, provavelmente, né? E ele fala: até agora eu só fui capaz de falar com as minhas ações, né? Se recusando a jogar, não sei o que e tal. E essas ações deixaram claro que eu não quero jogar contra o Niemann, né? E eu espero que a verdade nesse assunto venha, seja ela qual for, né? Sinceramente, Magnus Carlsen, campeão mundial de xadrez. Então eu acho, galera, agora essa foi a carta, tá? Então que o Magnus Carlsen postou, tá bombando aqui no mundo todo, né? No mundo todo tá viralizando essa carta, né? E a questão toda é a seguinte, galera, minha opinião aqui sobre isso, né? Eu acho assim, mais uma vez, Hans Niemann, até que se prove o contrário, ele é inocente, né? Mas eu acho que esse alerta é o principal. O que o Magnus Carlsen está trazendo aqui é muito importante. O xadrez vive uma crise, né? O xadrez está em xeque. A verdade é essa. E essa crise é devido às novas tecnologias que existem. É muito fácil, uma pessoa pode de fato estar com um chip dentro da pele, passando código por vibração, ou um mecanismo de vibração em algum lugar do corpo, na sola do sapato, ou dentro da cueca, ou enfim, em qualquer lugar do corpo, no couro cabeludo. Então a questão da trapaça, pode ser o Niemann fazendo ou não, ela já é real, né? E pode estar acontecendo em vários lugares do mundo todo. Então eu acho que o xadrez sim tem um assunto seríssimo para lidar. Se não for lidado de fato, o xadrez tá em perigo, né? A seriedade do jogo está em perigo. Então eu acho que acima de tudo esse alerta é importante para que novas metodologias de detecção de cheat sejam incorporadas aí no xadrez, que sejam de uma maneira viável, barata, né, para que essa segurança exista dentro de um torneio amador até um torneio profissional, né? Mas não pode existir trapaça nem no torneio amador. Eu acho que tem que ser encontrada medidas e soluções para que o xadrez possa ser saudável em todos os lugares, né? O xadrez presencial. Então, de fato, esse alerta do Magnus Carlsen é muito, muito, muito importante. E o Hans Niemann, galera, a gente vai ter que esperar, né? Só o tempo vai dizer essa história toda. Vamos ver também como vai ser o comportamento do Hans Niemann daqui pra frente. Ele também está muito em silêncio, né? Ele precisaria, alguém que está sendo atacado pelo mundo todo, né? Se ele está se sentindo injustiçado, ele deveria estar buscando os direitos dele, deveria até abrir um processo. Enfim, o silêncio dele também começa a ser agora passou a batata quente, né? Agora eu acho que o Hans Niemann vai ter que se pronunciar também, acredito eu, minha opinião, né? Porque se ele realmente está sendo acusado de todos os lados, e se ele for inocente, ele deveria estar ferido agora e buscando seus direitos, né? Buscando seus direitos e fazendo valer da sua voz e do seu direito. Então, vamos aguardar, né, os próximos episódios aí. Agora, com certeza, é uma opinião de peso, a opinião do Magnus Carlsen, alguém que tem uma experiência de uma vida e tá dizendo o seguinte, ele falando, eu não sei o que é, mas eu sinto que tem alguma coisa de errada, né? E pode ser com o Hans Niemann, mas se não fosse com o Hans Niemann ia acontecer com alguém, galera. Então, assim, o assunto independe da pessoa. Eu acho que o assunto é tão maior, né, que independe da pessoa. E o Hans Niemann, se estiver fazendo alguma coisa, cedo ou tarde vai aparecer. Talvez não tão cedo, né? Talvez não seja tão fácil de identificar se ele estiver realmente fazendo alguma trapaça, mas cedo ou tarde vai aparecer. E esse alerta eu acho que é o mais importante aí do Magnus Carlsen. Tá bom, galera? É isso. Eu, enfim, queria ler aí essa carta aí tão importante do Magnus Carlsen para a comunidade do xadrez. Também deixei aqui a minha opinião aí sobre o assunto. E a gente segue acompanhando aí os próximos capítulos e também dando a nossa contribuição. Poste aí nos comentários também o que você tá achando de tudo isso. Tá bom, galera? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!